Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina, eu sou advogada e hoje eu vim falar sobre estágio. Você está no curso de Direito e já está pensando como vai fazer o seu estágio? Pois é, essa é uma preocupação de muitos estudantes e com razão, porque o estágio ele é obrigatório para você conseguir se formar. No meu curso, eram exigidas 300 horas de estágio e a faculdade disponibilizava opções de algumas tarefas que você poderia fazer que valiam horas de estágio, mas valiam horas bem pouquinhas. Um certificado de algum curso online valia 5 horas. E aí você está desesperado para fazer, porque sabe que é obrigatório, mas não tem ideia de como que vai conseguir fazer um estágio. Principalmente se você ainda precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Antes de tudo, antes de você começar a procurar um estágio, é bom você ver na faculdade quais são as atividades que valem como horas de estágio, para você não acabar perdendo tempo numa tarefa, achar que aquilo já vale como horas de estágio e acabar não valendo. Então é bom você conversar na sua faculdade e ver o que tanto ela aceita e quantas horas vale. Quando eu estava na faculdade, eu sempre me preocupei muito com o estágio, como que eu iria fazer, mas não só com as horas. Era também porque eu queria aprender na prática como que funcionava, como eu poderia trabalhar com o direito. E aí eu comecei a procurar vagas de estágio, comecei a entregar currículos aqui na minha cidade em escritórios de advocacia. E como eu contei no outro vídeo, eu consegui uma vaga de estágio com uma advogada aqui da cidade. Me contaram que ela estava precisando, procurando alguém, alguma estagiária. E aí eu levei o meu currículo, conversei com essa advogada e ela me deu a vaga. Isso foi no final de 2014, em dezembro de 2014, que eu conversei com ela. E como era dezembro, final do ano, ela ia começar o recesso forense, né? Ia entrar no recesso forense. E aí ela me disse que eu começaria em janeiro após o recesso. Eu contei essa história também no último vídeo, no vídeo que eu falo sobre o início na advocacia. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E aí eu consegui a vaga e pedi a conta na loja, nessa loja que eu trabalhava. Só que acabou que eu cheguei lá no dia que ela tinha me falado que era para começar o estágio e ela me disse que eu tinha aparecido no dia errado, que era para eu ter ido uma semana atrás e que por isso ela tinha colocado outra pessoa no meu lugar. Depois eu vim a saber que essa outra pessoa era alguém mais próximo dela, era alguém já mais conhecida dela, né? Dessa advogada. Então eu acabei me prejudicando por conta disso, porque eu tinha pedido a conta na loja para poder fazer esse estágio e acabou que eu fiquei sem nada. Mas eu continuei procurando e passou uns 2 meses eu consegui outro estágio com outra advogada aqui da cidade. E foi toda aquela história que eu contei para vocês. Eu fui contratada para ser estagiária, com carga horária de 7 horas, coisa que já é errado, e o valor de pagamento de um salário mínimo, que na época era uns 780, mais ou menos. Só que o negócio já começou errado, porque segundo a lei de estágio, ele pode ser de 4 a 6 horas diárias, não pode ser mais do que isso. E como eu contei no outro vídeo, ao invés de ser um estágio, de eu aprender alguma coisa lá, eu acabei virando secretária desse advogado. Ele não me ensinou nada, não fez questão nenhuma de ajudar e ainda chegou a me falar que eu ganhava muito para um estágio, sendo que eu trabalhava 7 horas por dia, de segunda a sexta. Ele me pagava um salário mínimo e achava que eu estava ganhando muito ainda para um estágio. Mas na verdade eu era secretária, não tinha carteira assinada, tinha só o contrato de estágio, que ele não cumpriu. No contrato estava que era 6 horas, eu fazia mais. E também, como eu já contei, eu acabei sofrendo assédio sexual por parte desse advogado e também assédio moral. E foi assim, terrível, foi uma época muito ruim da minha vida. E eu fiquei lá por 8 meses.
Mas nesse tempo eu sempre fui buscando outras oportunidades, porque não era um lugar legal para eu ficar, mas eu não podia sair enquanto não tivesse outra coisa que me sustentasse. Então eu continuei buscando oportunidades. Nessa época também eu sempre entrava nos sites próprios de estágio, que o que eu conheço é o CIEE e a Super Estágios. São sites ótimos para você conseguir alguma oportunidade. Sempre tem lá algum processo seletivo acontecendo. A CIEE também realizava processo seletivo para estágio aqui na minha cidade. Eu fiz também, passei em primeiro lugar. Fiz para o TRT da 15ª região, passei em segundo lugar para estágio, só que acabou que eu não fui chamada. Era uma vaga só e eu não fui chamada. Nessa vaga aqui da minha cidade, que eu passei em primeiro lugar, eu fui chamada, mas na época eu estava trabalhando na loja, que eu voltei a trabalhar na loja, depois que eu saí desse estágio com esse advogado. E aí acabou que não compensava para mim sair da loja para fazer o estágio na prefeitura. Mas ainda assim eu continuei buscando porque eu queria realmente aprender. Eu queria uma oportunidade real de estágio, né? Que eu pudesse aprender mesmo. E aí nessa época, isso foi em 2016, eu fiquei sabendo que o juiz que tinha acabado de chegar aqui na cidade estava precisando de uma estagiária. Eu já conhecia esse programa, já tinha pessoas que eu conhecia que já tinham feito, e eu sempre quis fazer parte disso, né? Mas eu também não sabia como é que funcionava, e eu fiquei sabendo dessa vaga, e aí eu busquei. Aí me falaram que eu tinha que levar um currículo, entregar para o juiz, né? E eu não cheguei a entregar pessoalmente para ele, eu deixei ali na secretaria do fórum. Aí passou uns dias, ele me chamou para conversar, me falou que eram 3 candidatas, que ele tinha 2 vagas. Para ele escolher, ele pediu para a gente fazer uma redação com o tema de conciliação e arbitragem. Era um tema que estava muito em alta na época. Eu não sabia a fundo do tema, mas alguma coisinha aqui, outra ali eu sabia. E aí, graças a Deus, eu sempre fui muito boa com redação. Aí consegui escrever algumas coisas lá, fiquei super nervosa. Foi separado, eu fui lá sozinha, sem as outras candidatas. Eu coloquei o que vinha na minha cabeça e saindo de lá super nervosa, né, com medo de ter feito alguma bobagem, de ter escrito alguma bobagem, mas rezando para que tudo desse certo, porque era assim uma oportunidade muito boa mesmo. Aí passou uns dias, o pessoal do fórum me ligou dizendo que eu tinha sido escolhida, e o estágio era um contrato com o próprio Tribunal de Justiça e a CIEE, e eu ganhava na época R$ 760 e fazia um estágio de 4 horas. E o que eu tinha que fazer nesse estágio? Eu tinha que auxiliar o juiz a fazer sentenças e decisões interlocutórias. Então, por isso que foi um estágio, assim, muito bom. O juiz, ele me passava o que eu tinha que fazer, aí eu ia pesquisar, porque eu também não sabia nada, né? Era muito, assim, ainda não tinha experiência nenhuma, e eu estava no 8º semestre da faculdade, então ainda não sabia muita coisa. Eu aprendi muitas coisas, eu tive contatos com muitas pessoas do meio jurídico. Eu fazia as minhas sentenças, as decisões dentro da sala de audiências. Então, no mesmo momento que eu estava ali trabalhando, fazendo o meu serviço, eu estava olhando, prestando atenção nas audiências para ver como é que funcionava. E isso foi muito legal mesmo, ver a prática, como que funciona, tanto do lado do advogado quanto do lado do fórum, né? Como que funciona os processos, a ordem de julgamento, como que é o sistema, a ESAGE. Eu, na época, até cheguei a comprar 2 livros de como fazer sentença, porque eu não tinha noção nenhuma. Tinha alguns modelos que o juiz disponibilizava, mas ainda assim, grande parte eu tinha que fazer sozinha. E depois de pronto ele dava uma olhada, via se estava tudo certo e assinava lá no sistema. E como era de 4 horas, eu tinha tempo
para estudar de manhã, para as provas da faculdade e tudo. À tarde eu fazia o estágio e à noite eu ia para a faculdade. E eu fiquei nesse estágio até terminar a minha faculdade e depois eu tive que sair, né? Mas assim foi muito bom mesmo. Eu indico para vocês. Fiquem sempre de olho, perguntem no fórum se tá precisando de alguém, se tá precisando de estagiária. Se você tiver a oportunidade de ser voluntária, porque às vezes não tem vaga para um estágio remunerado, mas pode ser que eles aceitem você como voluntária. Então, se você tiver essa oportunidade, faça, porque é muito bom, você vai aprender muita coisa. Procure também nos escritórios de advocacia, os escritórios maiores, para ver se você consegue essa oportunidade. Até para você ver o qual que é o seu estilo, se é mais para o órgão público ou se é realmente na advocacia privada. Até para você ter essa noção, né, do que você quer para sua vida profissional. E a minha dica é você fazer um bom currículo para entregar nos escritórios, ter uma boa comunicação, falar diretamente com o advogado, explicar que você está buscando uma oportunidade de estágio, qual semestre você está da faculdade. Isso é muito importante, você ter essa comunicação com o advogado, né? Porque, querendo ou não, ele que vai te ensinar no caso de uma contratação. Não espere ganhar muito no estágio, porque é muito difícil algum lugar que pague bem. Fique de olho nesses sites que eu falei para vocês, o CIEE e a Super Estágios. Sempre tem algum processo seletivo perto de você, então fica de olho lá para você não perder nenhuma oportunidade. Se você não teve a oportunidade de fazer um estágio, não tem problema, nem tudo está perdido, você ainda assim vai conseguir atuar na área. Tem alguns cursos online que você pode fazer e eles te fornecem certificados que também valem como horas de estágio. Então essa é uma opção para quem trabalha, né, não pode sair do serviço e ainda assim precisa cumprir a carga horária, né, exigida pela faculdade. Na minha faculdade tinha aulas em sábados que também valiam como horas de estágio, eram aulas práticas. Eu fui em algumas delas, o professor pedia para você fazer petições, dava um caso e você tinha que resolver aquele caso, então valia muito a pena. Se tiver isso na sua faculdade, aproveite, faça também. Mas é isso, caso você não consiga mesmo fazer o estágio, não desanime, você ainda consegue atuar na área, mesmo sem ter noção de nada, com vontade de aprender, você consegue. Tá bom, gente? Essas foram as minhas dicas de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou responder vocês, certo? Tchau e até o próximo vídeo.